Olá, caros amigos, estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, muito felizes na presença de José Honório, que está aqui junto conosco, Mauro. Meu nome é Tereza Limeira e o tema da noite de hoje é os últimos itens, carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser, pode acompanhar junto conosco. A gente está iniciando, né, a reflexão muito importante sobre essa cruz, né, que Jesus nos pede para carregar, e a gente, desde já, a gente vai vibrar com a prece que Mauro vai proferir, né, Mauro? Vamos lá. Convidando a todos, então, para que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos, procurar, então, uma paisagem agradável, uma imagem de Jesus, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade mais elevada. Mestre Jesus, abençoe a todos nós, amparando para que nós possamos continuar o nosso entendimento dos seus ensinamentos, que nós possamos fortalecer a nossa fé, estabelecidos para compreender os seus ensinamentos. Que a tua luz, que a tua paz reine em nossos corações, em nossas mentes. Façamos a nossa parte no trabalho de compreensão e da prática do Evangelho de Jesus. Sejam todos abençoados em nome do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Então vamos começar com a leitura dos itens 17 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Que tem o tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos lá. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com o mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai neste dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 22 e 23. Aí tem aqui a passagem também dos apóstolos Marcos, Lucas, Mateus e João. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que se viria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Aí tem aqui a explicação de Kardec, que a gente vai ler também. No item 19. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto, o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigais. Depois acrescenta, tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Olha que mensagem profunda. E a gente tem que lembrar que essa passagem do capítulo 10 de Mateus tem a ver com o início, o sermão dos 12 discípulos, né? É o chamamento de Jesus com os apóstolos, né? Todos os esclarecimentos de tudo que ia acontecer, como eles deveriam se conduzir diante das casas, dos lugares que eles forem,
Tanto é que nos capítulos anteriores, não vale aos gentios, né? Exato. Ele fez todas aquelas recomendações. É interessante a gente lembrar esse momento, né, Mauro? Exato. A gente vê que há dois aspectos que eu chamo a atenção nesse ensinamento. Primeiro é a questão em que Jesus chama a atenção da dificuldade que é a nossa existência quando nós nos propomos a seguir os seus ensinamentos do ponto de vista da sociedade, daqueles que não professam, né? Então ele chama a atenção que vai ter dificuldades, né? Mas que essa dificuldade ela tem uma vantagem, um apelo, uma proposta de renovação íntima de cada um, né? E outro aspecto importante é a questão que quem seguir a mim, né, e seguir o Evangelho se salvará. Então, dois aspectos chamam a atenção. Será que Jesus está nos propondo uma dificuldade e vai nos propor, então, uma salvação? Será que essa é a compreensão? Então, a gente verifica que o que ele coloca no texto do Evangelho, né, que segue os seus ensinamentos se salvará, não quer dizer que Jesus aí é o Salvador, né? Então, basta que a gente aceite a Jesus e estará resolvido o nosso problema de chegar à vida espiritual ou ao reino dos céus, como ele nos chama a atenção. Então, nós precisamos entender que essa é uma construção de cada um. Por isso que ele diz carregar a sua cruz, né? Que aqui assume a sua condição, na sua dificuldade, mas que você tem que fazer o seu esforço para alcançar esta compreensão, esta vivência e essa prática dos ensinamentos de Jesus. Então, por um lado, nós temos a questão, então, da convivência, da dificuldade que mostra a convivência, daquele que vive plenamente os ensinamentos de Jesus, e ao mesmo tempo entender que isso não é um processo de salvação, mas um processo de crescimento, de desenvolvimento, de plenitude espiritual. Então eu acho que é essa situação em que ele vai nos chamar a atenção e contrapondo, falando então de salvar a vida e perder a vida, né? Então aquele que conquistar esse júbilo do entendimento e de praticar o ensinamento de Jesus está ganhando uma vida plena, né? Aquilo que ele chamou, tenhais vida, mas uma vida plena, e não na vida cotidiana, material da existência que nós passamos. Então é ganhar a vida plena. E ele coloca também que seguir Jesus, seguir a ele, tem que ter a nossa prioridade, né? Acima de todas as dificuldades, todas as nossas imperfeições, a gente precisa segui-lo. Eu acho muito interessante quando ele chama, né? Inclusive o título aqui do ponto, quando ele diz carregar sua cruz, né? O que é que ele está nos chamando a atenção para esse carregar a sua cruz? E aí vamos nos reportar um pouco e lembrar a época de Jesus. Ele vivia momentos como nós estamos vivendo atualmente, né? Momentos de muita intolerância, momentos de corrupções, violência, e ele traz todo um conceito de mudança, né, de paradigmas, trazendo, né, como o Mauro colocou bem aqui, essa questão da plenitude espiritual, de buscarmos essas verdades espirituais que faz parte da nossa essência, e não essa questão material, daí a referência, o meu reino não é deste mundo. E aí a gente vai entendendo que a nossa cruz, quando a gente traz materialmente falando, a cruz orgânica vai ser as nossas doenças, as nossas dificuldades, né, que nós estamos aqui nesse corpo material. A cruz, quando nós trazemos nessa perspectiva da questão específica, e nós vamos trazer o que vivemos hoje, nossos conflitos, as nossas aflições do dia a dia, os desentendimentos, né, a própria intolerância que está dentro, os preconceitos. Quando ele traz a cruz, e isso são as nossas cruzes, né, que são esses elementos que nós temos que carregar, porque essa cruz é construída por nós. Não é uma cruz de madeira, como lá no Império Romano, que fazia parte, né? Para nós hoje seria o cárcere, né? Nós temos os nossos presos. Naquela época os presos eles iam para as cruzes
que Jesus leva a sua cruz, né? Não foi porque foi Jesus, mas aí ele traz esse ensinamento, trazendo essa cruz. E quando a gente vem para o social, a gente vai trazer falta de moradias, o desemprego, falta de escolas. Então, essas são as nossas cruzes que nós temos que carregar, construídas por nós, nessas e em outras existências. E é interessante também porque ele faz. Tem que carregar, carrega a tua cruz, porque ninguém pode carregar por mim, porque aí nós estamos dentro de uma lei de causa e efeito, que nós estamos trabalhando e construindo no nosso interior aquilo que nós vamos semeando. E quando ele diz, siga-me, a gente vai ver que foge muito do conceito hoje que tem na sociedade de coragem. Porque a gente traz muito coragem como bravata, força física, eu me armar, né, como os países hoje se armam para invadir o mais frágil, eu invadir a casa daquele que é menos favorecido economicamente, fisicamente. E precisamos dessa coragem, que é a coragem moral, que nós ainda não conseguimos seguir Jesus. Moralmente, nós ainda estamos muito atrás. Isso me leva a uma reflexão que eu gostaria de partilhar, que não é difícil seguir a Jesus. Ele não nos pede, como diz Chico Xavier, não pede que nós doemos a vida, que nós fazemos qualquer ato de além da possibilidade, né, que a gente tem, né? Ele só quer que a gente seja uma pessoa boa, que pratiquemos o bem, que sejamos cordiais, né? Então ele não nos pede, os seus ensinamentos não nos coloque como que vamos sacrificar a nossa vida pregada numa cruz, né? Mas que nós sejamos fiéis aos ensinamentos pelos quais ele veio nos trazer, né? O sentimento então da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, para que isso seja o fortalecimento de cada um de nós. Por isso que ele chama atenção no texto, né, em que quando as pessoas não nos entendem, não querem aceitar a forma como a gente age, que a gente não se apoquente com isso, né? Que a gente não vá contra, que nós aprendamos a não ir direto ao confronto por questões da religiosidade, da fé que nós assumimos, né? Mas que nós entendamos a situação de cada um e compreendemos então a dificuldade de um e de outro, e para que nós possamos superar o que Josi diz, né, das dificuldades que nós temos, dos antagonismos, né, dos conflitos que hoje a sociedade coloca, que nós possamos entender na perspectiva do outro, respeitando a opinião, mas fazendo com que ele possa respeitar a nossa conduta. E, portanto, nós não devemos, então, entrar no conflito, né? Mas que nós, mesmo que as pessoas querem falar mal ou querer nos atacar, que nós sejamos os pacificadores, né? Entendendo a dificuldade. Por isso que ele diz que não nos importemos com aquilo que o outro possa nos julgar, possa nos falar de nós, né? Mas que nós tenhamos uma conduta de respeito, sem entrar no conflito, sem usar de qualquer sentimento que não seja o respeito e a boa convivência. E é interessante a gente lembrar, né, o livro Boa Nova, né, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E tem passagens belíssimas, né, de todo esse início da vida de Jesus junto com os discípulos, em todos os chamamentos, né, e cada um reagiu de uma forma diferente. Alguns, né, deram desculpa que enterrar os seus mortos, né, por conta das suas riquezas, não poderia ser nenhuma desculpas. Mas o que chama atenção lá no capítulo 3 é quando um sacerdote, se não me engano, Haná, ele questiona ironicamente Jesus às portas lá de Jerusalém. Ele pergunta se é reino de Deus que você vai implantar. Que reino de Deus é esse? Como é que pode, né? Aí Jesus, não, o reino de Deus é exatamente a obra divina, né? É a construção da obra divina no coração do homem. Eu acho que tem tudo a ver
com esse trabalho interior que a doutrina nos chama, né, Josi? De autotransformação, de autolibertação, de desprendimento, desapego, né? Que essa cruz de Jesus não é aquela cruz que a gente imagina do madeiro, material, como o Josi falou, né? Mas é aquela cruz da renúncia, né? De você aceitar o outro, como o Mauro falou, aceitar o outro do jeito que ele é e renunciar até a uma resposta, né, maldita, né? Colocar aquela aguinha da paz, como o Chico nos pede, né? Muitas vezes o silêncio diz muito mais do que as palavras. Porque é interessante, né, como vocês falaram, porque ele diz assim, renuncie a si mesmo. Quando ele está dizendo renuncie a si mesmo, não é a nossa individualidade, é essa nossa personalidade, esse personalismo que vive-se hoje na sociedade. Então, nós ainda somos apegados aos hábitos nocivos, né? Às paixões, aos vícios, né? A questão do dinheiro. Nós ainda ficamos apegados a essa aparência, né? Essas questões perecíveis, né? Que foi colocado já aqui. Esse Mauro falou, o ferrugem, né, que Jesus nos colocava, a gente não vai levar os tesouros, porque nós só vamos levar, né, as virtudes, que é esse reino interno. E quando nós chegamos lá, é isso que vai ser o nosso passaporte, o nosso cartão de apresentação. Mas nós ainda estamos apegados a essas... É o que ele trabalha em perder e ganhar a vida, né? Quer dizer, então, o que nós podemos entender é que não é difícil, Jesus não quer que a gente entregue a vida simplesmente, né? Que sejam... que a gente renuncie à nossa existência, à nossa vida em amor a Jesus. Ele não quer isso, né? Ele quer que nós cresçamos espiritualmente. Então, por isso que ele diz... Então, se a gente der valor, então, à vida material, ao comodismo, ao poder, à riqueza, né, nós estamos nos afastando, porque estamos dando ênfase o que é, vamos dizer assim, o apelo da vida material. Não podemos seguir os dois senhores. Exatamente, né? Não, nem a mamon, Deus nem a mamon. Então, ele chama a atenção que perder e ganhar a vida é dar o sentido real, o valor verdadeiro do que seja a nossa existência. E a nossa existência é uma existência que deve pautar, então, no crescimento espiritual, entender a nossa realidade como espíritos imortais e que a verdadeira existência, a plenitude da vida é a vida espiritual. E como disse Josi, né, são as virtudes que vão conosco e não os bens. Por isso que ele diz, se você quer ganhar o mundo, ou seja, vivenciar a vida material, os seus prazeres, os seus apelos, a sua riqueza, o seu poder, você não tem conquistas de virtudes, daqueles valores morais essenciais e todos nós precisamos desenvolver para alcançar o que ele chama do reino de Deus, para alcançar a vida plena. E a gente vai lembrando de tantas passagens de Jesus, né? Com esse mesmo tema, de olhar a interioridade do ser, com relação à veste do nupcial, né? Essa veste interna, transparente, que só no mundo espiritual, né, eles vão ser capazes de ver, e nós também de nos olharmos. Né? Por enquanto a gente está escurecido, né? Obscurecido pela grosseria da matéria que a gente ainda vive, matéria densa. Eu acho interessante também quando ele diz esse carregar essa cruz, né? Nós vamos lembrar que no caminho dele, né, ele já bem próximo, onde seria colocado, ele recebe a ajuda do Cirineu. Mas aí, ao mesmo tempo, quem levou a cruz até o final foi ele. Então a cruz, ou a nossa cruz, ela é de acordo com a nossa condição de levar. Com isso não quer dizer que nós não vá buscar as ajudas. Seja as ajudas materiais, quando nós estamos falando das necessidades materiais, seja a ajuda espiritual, que aí nós vamos ter os benfeitores, né, os mensageiros celestes, como quisermos chamar, desencarnados, e aqueles que estão aqui encarnados, dando as orientações, dando a ajuda. Nesse momento aqui, a gente fazendo um pouco, né, dessa questão do Cirineu,
tanto para a gente como para o que está nos ouvindo, né, tentando entender essa lição de Jesus. Então, o importante é a gente compreender que nós não temos que levar essa cruz ou ficar reclamando que essa cruz é pesada, que eu não consigo, e não vai buscar ajuda que possa... Por isso que ele diz, né, o meu fardo é leve, né, o jugo é suave. Quer dizer, seguir a Jesus é buscar a essência do sentimento de amar uns aos outros. E isso não é difícil. Não é que seja de facilidade, mas também é um esforço que a gente tem que ter, mas não é complicado. Então nós não precisamos pensar aqui em perder a vida no sentido de doar, né, como se fosse então entregar a nossa existência e não dar mais valor à vida. Pelo contrário, ele valoriza a vida em toda a sua plenitude, tanto encarnado quanto desencarnado, para que a gente conquista verdadeiramente as virtudes, que seriam comportamentos que estão coadunados com as leis divinas, os ensinamentos de Jesus. E, portanto, ele nos chama a atenção que a seguir a ele não é uma dificuldade tão grande, né? Por isso que ele chama a atenção do fardo, que é leve, o jugo é suave. Então, seus ensinamentos é de uma plenitude, uma suavidade que nos faz crescer na compreensão e na vivência, e faz com que a nossa vivência seja uma vivência mais tranquila, diminuindo os conflitos. Por isso que ele chama, dizia para que a gente ame os inimigos, ou seja, não façamos os inimigos, não precisamos então entrar em conflitos, de gladiarmos um contra os outros, querer ser maiores uns dos outros, mas que nós tenhamos uma convivência que uns e outros precisam entre si, para que todos possam crescer. E a doutrina espírita vai dar exatamente essa abertura, né? Se relembrar mais aprofundado do que Jesus queria dizer com relação a amar os inimigos, porque a questão da reencarnação, né, Josi? Nas vidas sucessivas, dos nossos reencontros, né? Das afinidades espirituais que a gente vai construindo. E também esse progresso individual, moral, é um processo longo, é doloroso, né? Mas todos nós vamos alcançar, todos nós vamos chegar lá. Ele mesmo falou, né? Que a gente podia fazer muito mais do que ele fez e conquistar, né? Esse potencial que existe todo esse diante potencial, de nós. Então ele vem nos chamar a atenção desse potencial, esse poder dessa que nós relação temos da nossa criação com o ser divino, né? E que todos nós estamos na latência então de despertar, né? Por isso que ele chama a atenção do amor, né? Do amor então, do sentimento amar a Deus, quer dizer, no sentido universal nós temos esse sentimento, né? De chegar na amplitude então de sermos seres universais. Na questão da relação social, amar ao próximo, né? Fazendo uma relação então de convivência fraterna, e amar a si mesmo, quer dizer, fazer com que você desperte esse potencial que existe dessa semente divina que existe entre nós. Então não é uma questão egoísta, mas é uma questão de plenitude, de alcançar essa plenitude desses germes que existem entre nós. E, portanto, cada vez mais a gente vai conquistando essa compreensão e que vai diminuindo essa dificuldade da gente, então, ter uma vida plena. E a gente tem que reconhecer que cada um tem a sua luz, né? Uns com luz mais intensa, outros mais um pouquinho apagada. Mas o interessante é que ele pede para o que a gente aprendeu, o que a gente já sabe, que a gente possa colocar, como diz o capítulo, né? Colocar a luz, a candeia sobre o velador, né? O pouco que você tem para doar, o pouco que você tem, que você já aprendeu, você tem que compartilhar, você tem que dividir com as pessoas. Porque o objetivo principal é a gente servir. A gente veio aqui para servir. A nossa cruz é servir, renunciar, né, tolerar, né, e seguir em frente. Nessa lei do amor que nos rege, que nos vai dar toda a felicidade. Exemplo, né, que Jesus veio, vamos dizer assim, dar a condição de que todos nós podemos fazer. Tudo o que ele fez e muito mais. Quer dizer, dar essa dimensão dessa nossa possibilidade que todos nós precisamos trabalhar para sair da nossa ignorância, para chegar à compreensão das leis divinas. Que viver as leis divinas é a prática do bem.
É interessante, né? Só complementando, Nós estamos vocês estão nas fazendo considerações mas finais. eu chamaria a questão da perseverança, que é justamente isso que ele diz, né? Coragem, Quando ele diz, vocês coragem da podem fé. fazer muito mais, quer dizer, persevera Muito, que você chega lá, não desanime, não desiste, você consegue, né? Então é interessante porque é um elemento fundamental também para a gente conseguir seguir Jesus. Finalizando, então, eu gostaria de chamar a atenção aos nossos amigos, né, que siga esses ensinamentos, tome para si as rédeas da sua existência, na perspectiva, então, que o caminho a ser seguido, Jesus já deixou delimitado. Então, que a gente possa segui-lo, que é assim é que nós vamos construir uma vida mais feliz. Que todos sejamos acolhidos pelas suas bênçãos. Que nós possamos, né, metaforicamente, carregar a nossa cruz, entendendo que nós, enquanto seres que ainda estamos capengando, né, cai hoje, levanta amanhã, que nós podemos buscar ajuda e devemos buscar ajuda, seja a nível espiritual, psíquico, orgânico. Por isso que ele dizia, eu não vim para os sãos, né, eu vim para os doentes. Que aí é justamente para que nós possamos levar a nossa cruz até o fim. Ai, coisa linda. Como é bom falar de Jesus, né? Quantas reflexões boas, né, que preenchem a nossa vida. Então a gente só tem a agradecer a presença de vocês, Mauro, Josi, mais uma vez aqui conosco, né, vibrar por todos aqueles irmãos que sofrem, né, Josi, aproveitando o momento, falar de cruz. A gente vai abrir para a Josi para fazer a prece final. Vamos tranquilizar nossa mente, nosso corpo, e assim nessa harmonia elevar os nossos pensamentos ao Deus Pai, Criador de todo o universo, para que desça sobre todos nós, sobre este planeta que passa pelos momentos de transformação, e nós, espíritos ainda endividados, com dificuldades de levar cada um a sua cruz, possamos ter a lucidez de repararmos, de reconstruirmos as nossas imperfeições, vícios, paixões. Te pedimos, Pai, em especial pelo nosso país, para que essa luz desça, refazendo as mentes e os corações de todos nós, que a semente do Evangelho possa ser essa candeia que brilha, para que possamos todos nós despertar para as verdades espirituais, para despertarmos para o Cristo interno de cada um de nós. Que a paz, que a luz do Mestre, nosso irmão maior Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, Deus nos abençoe. Até o próximo Evangelho. Muita paz para todos.